Boa tarde a todos. Vamos lá para mais uma gravação aqui com vocês, tá? Do vídeo deixa eu mudar minha câmera aqui, do vídeo que a gente opera aqui de pontos, tá? Vou botar do lado de cá. Vou até fechar ela depois, vou botar do lado de cá, tá? Pra gente que opera gráfico de pontos. Hoje foi um dia bem complicado, tá? Um dos mais complicados aí desde que a gente começou essa série do dia 18. Fechei o dia praticamente com stop, tá, para pagar. Então semana que vem a gente corre atrás. Mas para vocês entenderem que lógico que não é só alegria. Depois que o gráfico pronto, né, a gente fala o trade de onça morta, a gente começa a enxergar um monte de coisa que a gente poderia ter feito. Por isso que é bom a gente fazer essa análise todos os dias, para a gente, quando começar a ver essas operações, começar a falar, putz, aqui é igual aquele dia lá que fez assim, assim, assado. Cara, vou entrar aqui, vou entrar ali, o que eu consigo fazer, né? Então, vamos lá. Lembrando que aqui a gente vai falar de operações bem conservadoras, tá? Então aqui eu vou ser bem conservador. Eu não vou pegar muito pesado, assim, não vou ser muito agressivo. Então são entradas mais tranquilas que a gente vai seguir, tá? Deixa eu abrir a planilhazinha aqui com as nossas operações. Tá, pessoal? Hoje no índice eu tive um trade com loss e tive um trade que me tirou no 0 a 0 praticamente, que me tiraria, eu não cheguei a entrar nesse segundo trade, mas eu sairia no 0, teria entrado e sairia no 0 a 0, tá? Então vai para nossa planilha também. Então, vamos pensar no dólar, tá, pessoal? Então o dólar, como o dia é muito volátil, ó o dólar como tá, a gente teve uma mínima e máxima de dólar de quase 2%, né? Então eu acabei colocando ele no gráfico de 8P de novo, né? Então quando no 6P, por exemplo, quando no 6P ele abriu e começou a fazer essa puxada aqui no 6P, ó, tá? Então eu falei, hoje é o dia que vai ser um dia de alta volatilidade. Quando ele fez isso aqui, ó, no 6P, eu falei, isso aqui é um dia de alta volatilidade. O que eu vou fazer? Eu vou jogar no 8P, que vai ficar mais fácil para eu olhar o movimento, né? Então você vê que no 6P, se a gente olhar no 6P do dólar, tá? Se a gente olhar no 6P do dólar, logo aqui, ó, 3 minutos de abertura ele já começou a puxar. Já não deu entrada aqui mais, tá? Foi embora. Aí aqui não teria feito mais nada. Aí eu joguei no 8P. Então vamos pro 8P, tá? O que ele fez no 8P? Ele fez o mesmo movimento e puxou. Aqui, se você é uma pessoa um pouco mais agressiva, assim, que você gosta mais de tomar o risco, ele fez uma puxada forte, né? Então rompeu aqui a máxima do dia anterior. Então quando ele lateraliza aqui, ele espera a média encostar. Aqui o que você podia ter feito, tá? Vendo que aqui ele já está sobrevendido nesse ponto, esse candle amarelo pode ser um candle de compra. Então, você pode comprar aqui, stop na mínima, para pegar outra perna de alta. Por que eu não fiz essa operação? Porque ele já começou a esticar muito da 50 e da VWAP. Tá? Começou a ficar muito esticado. Então ele começou a perder assim, um padrão racional de movimento para mim. Então aí nesse caso eu não fiz nada. Tá, pessoal? Deixa eu só mudar aqui o negócio. Senão ele me atrapalha, fica aparecendo os trades na outra tela aqui. Ele fica me atrapalhando. Tá, pessoal? Então aqui não teria feito nada. Aí o mercado vai, faz um topinho lá em cima. Tá longe das 50? Tá longe das 50. Então eu vou procurar compra aqui? Não, não vou procurar compra. Deu uma entrada de venda aqui? Poderia até ter pego uma venda aqui se você tem um trade mais agressivo, ele está sobrecomprado. Daria para tentar pegar um retorno? Daria. Mas o movimento anterior foi tão forte que eu estava mais propenso que ele fizesse um movimento lateral do que ele viesse fazer um movimento de baixa, tá? Então não peguei esse movimento. Quando ele chegou aqui na 50, tá? Apesar da VWAP estar aqui, quando ele chegou aqui e fez volume, 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 eu falei, isso aqui tá com um cara que vai tentar dar uma beliscadinha ali para cima, mesmo que depois ele venha para baixo, tá? Aí o que eu pensei? Falei, vou pegar esse movimento, né? Então o que eu fiz? Então a entrada seria aqui, tá? Compra nessa máxima, stop nessa mínima. Deixou o rabinho, caindo com volume, médias para cima. Aqui não está tão legal porque você vê que a média de 9 e a média de 20 ela já está bem inclinada para baixo. Então ele é um trade, vamos dizer assim, mais complicado, tá? Então mais difícil de ele andar porque as médias já estão muito inclinadas. Então aqui eu saí com um ponto negativo aqui, porque quando ele rompeu essa barra,
meu stop está aqui. Quando ele abre essa segunda barra, que ele faz um ponto para cima, eu já trago meu stop para a mínima dessa barra. Porque eu não sei que isso aqui é um trade agressivo. Por ele ser um trade agressivo, eu faço isso porque se ele voltar aqui, eu prefiro sair com 0 a 0 ou um ponto negativo do que eu tomar um stop às vezes de 4, 5 pontos por um erro que eu fiz de ter entrado com as médias inclinadas, tá? Então, nesse ponto eu fiz isso. Saí com um ponto negativo aí no dólar e depois acabei não fazendo mais nada no dólar porque não vi mais nenhum padrão interessante. Você vê que ele veio fazer um padrão interessante aqui, ó, tá? Ele veio fazer um padrão interessante só aqui, ó. Chegou próximo da VWAP, média de 50, sobrecomprado. Aqui eu teria uma venda? Até teria, mas eu não tenho spread, ó. Eu tenho uma região de briga muito grande aqui, ó. Então a chance dele ficar brigando aqui para vir para a mínima aqui é muito grande. Então se eu tivesse entrado nessa venda, eu teria saído no 0 a 0 aqui também, tá? Então provavelmente eu teria tomado outro stop de um ponto ou teria saído no 0 a 0. Como eu já tinha tomado um stop no índice também, eu falei, não vou fazer nada aí, porque eu vou preservar meu psicológico aí para segunda-feira, entendeu? Então, por isso que eu acabei não fazendo nada. Molhar a garganta aqui, tá? Então, o dólar foi isso, tá? Então, poucas coisas para fazer hoje, um dia muito movimentado, vencimento de índice, vencimento de opções, né, nos Estados Unidos, aqui também vencimento de opções, então bem complicado, tá? No índice, o que a gente teve? Então, vamos olhar no índice. Então vamos ver o que teve no índice. No índice a gente teve isso aqui, ó. Tá? Então no índice o mercado abriu. Olha que interessante. Teve alguns trades mais agressivos, eu vou passar para vocês, mas normalmente eu não faço, tá? Então a gente tinha uma mínima de ontem e o ajuste. Então ele abriu, foi tentar passar o ajuste, não teve força, veio beliscar a mínima, tudo isso com volume, tá? E bem rápido. Quando chegou aqui, ele começou a trabalhar e começou a demorar para tocar esse movimento aqui. Fez uma falha de mínima aqui, tá? Fez um pivôzinho para frente e foi testar o que? A máxima do dia. Então a gente tem aqui uma linha que é a máxima do dia. Eu gostaria aqui que fosse um candlezinho amarelo ou um candlezinho laranja. Mas aqui, teoricamente, a gente teria uma venda bem sobrecomprado na média de 50 para jogar na mínima do dia de novo ou nesse fundinho aqui. Dava para fazer essa venda? Dava. Porém, se eu tivesse feito essa venda, eu tinha saído no 0 a 0. Por que eu não fiz essa venda? Por causa das médias aqui, ó. As médias todas emboladas. Então, média, VWAP, tudo na cara aqui. Isso tudo gera uma pressão aqui desnecessária. Às vezes vai passar um calor aqui desnecessário, tá? Aí o mercado vem, tem a mínima do dia aqui agora, eu tenho a mínima de ontem aqui. O mercado vem, faz um pullback aqui para perder e vai embora. Aqui eu não tenho mais nada o que fazer. Então aqui, nesse momento, eu não tenho mais nada o que fazer. Eu tenho que fazer o que? Eu tenho que esperar um movimento para que eu possa comprar alguma coisa e fazer. Então o que eu fiz? Onde foi que eu tomei o stop? Então, o mercado rompeu essa mínima, tá? Então vamos desenhar essa mínima aqui, ó. O mercado rompeu essa mínima. Até aí era um dia normal, de queda tranquila, não tinha nenhuma queda muito agressiva. Candle de volume, candle sem volume, candle de volume. Até aí a gente não tinha isso aqui, ó. Vou fazer igual eu fiz no do Bob Voma. Vou apagar isso aqui, ó. Até aí a gente não tinha isso aqui, tá? Então o que eu tinha aqui? Vamos observar o que eu tinha aqui. Eu tinha um candle de volume se formando, tá? Eu tinha spread suficiente. Eu tinha um spread suficiente de 2 candles, deixa eu botar branco. Um spread suficiente de 2 candles para vir testar essa mínima, porque ele poderia vir testar essa mínima e voltar a perder fundo. Então eu falei, se eu comprar aqui, eu vou sair aqui nessa mínima ou parcialmente e carregar aqui até 50, que eu tenho aqui mais ou menos mais 2 candles. Então eu teria aqui um stop de 130 pontos, 140 pontos, mas eu poderia ter um gain de 200, 250 pontos aqui até 20. Então eu falei, vale a pena o risco, tá? Lembrando que é igual ao dólar, a média de 50 já está bem inclinada para baixo, a média de 20 bem inclinada para baixo, então o risco era bem alto nessa operação, mas era uma operação de retorno à média. Fiz a compra, tá? Fiz a compra aqui. Ele já tentou no primeiro romper e for, né, onde violou, entrei nessa violação, ele já devolveu, estopei aqui, então teve um stop. Então vamos lá. Então vamos marcar aqui. Então
dia 17, vocês verem que não é só alegria, tá? 17, RM 50. Aqui a gente teve um resultado operacional de menos 135 pontos. Aqui foi stop, então a gente teve um stop. No barra barra era menos 135, aqui era stop de qualquer jeito. Então vou copiar e colar aqui, ó, stop, 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 e não teria salvo, cutucada não teria salvo, tá? Então marcamos o primeiro trade aqui. Então vamos lá. Aí o mercado continuou. Aí não tem mais nada o que fazer, pessoal, porque se você tomar um stop, se você tentou pegar um retorno e não conseguiu, você não tem que ficar tentando pegar todos os retornos, porque isso aqui você vai tomar stop toda hora, porque já mostrou que é um dia direcional de baixa. O que eu vou esperar? Ou eu vou esperar vir fazer um retorno na média para continuar caindo, ou vou esperar ele fazer um fundo duplo e ele me dê um padrãozinho para voltar para cima, para fazer tipo um okoi, tá? Então, não teve nada. Aí vamos seguir o dia? Vamos seguir o dia, tá? Então, dia de baixa, caiu, 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 aqui não tem nada, não tem nada, não tem nada. Então, aqui, ó, ele tentou fazer um padrãozinho na 20 aqui, ó. Então, ele tentou fazer um padrãozinho na 20. Poderia vender esse padrãozinho? Você até poderia, mas você tem um spread muito curto aqui, ó. E você tem uma região de briga anterior aqui, ó. Um paredão aqui, ó, que vai te atrapalhar. Tanto que ele perdeu esse paredão e voltou para testar aqui nesse candle vermelho. Aqui eu poderia fazer uma venda, aqui, ó. Por que que aqui, por exemplo, eu não posso vender e aqui eu posso vender? Porque aqui eu tenho espaço para 50, ó. Aqui eu já tô, ele testou 50, ele tentou romper a 50 e não conseguiu. E olha esse movimento anterior, como ele foi um movimento mais esticado. Ele veio de 4 barras direto na média de 50. Tá? Então ele rompeu essas brigas anteriores, fez esse movimento, teria uma vendinha aqui, tá? Para sair aonde? Sair nessa mínima ou até nessa mínima aqui, tá? Porque a gente tem uma região de briga aqui, então eu teria que sair 2 candles aqui abaixo, tá? Então ele fez essa briga, mas aqui ele me tirou no 0 a 0, porque ele rompeu, veio para cima e veio para baixo. Lembra que eu sempre falo, quando ele faz esse paredão, quando ele faz o paredão 4 candles, nesse quarto candle aqui eu saio no 0 a 0. A menos que esse quarto candle do nada ele dê uma porrada para baixo, aí eu seguro. Mas normalmente eu saio no 0 a 0. 0 na mão mesmo, com 5, 10 ponto negativo, 5, 10 ponto positivo, alguma coisa assim. Sai no 0 a 0. Ele até foi, né? Então vamos voltar. Então vamos lá. 17/9, um trade. Esse aqui foi de média móvel de 50. Então eu saí no 0 a 0. Não teve gain nem loss. Se fosse no barra barra, ó, então ele veio, rompeu, né? Então aqui rompeu o stop lá em cima. Aí quando ele fechou essa barra, traria o stop para a máxima dessa barra. Não, foi aqui, desculpa. Rompeu, né? Quando fechou essa barra, o stop na máxima dessa barra. Quando ele abre essa barra aqui para baixo, né? O stop para cá. Quando ele abre essa barra, o stop para cá. Teria saído com 100 pontos mais ou menos, 90 pontos. Tá? No candle padrão, teria saído aqui com 80 pontos, 90 pontos também, mais ou menos. Não, aqui teria dado... Opa, desculpa. Candle padrão teria saído no 0 a 0. Candle padrão no 0 a 0. E topo o fundo anterior, não chegou no fundo anterior, tá? Então teria saído no 0 a 0 também. Tá? Stop de cutucada não salvaria, tá? Então, essas foi as duas operações que eu fiz hoje no índice, uma no 0 a 0 e uma com stop. Tá? Então a gente continua seguindo. Aí aqui ele faz um negócio interessante, que eu até comentei, eu estava gravando o vídeo do Bob Vollman, eu acabei vendo e acabei mostrando para o pessoal do vídeo. Então aqui, ó, a gente tem uma congestão, que ele vê que ele ficou testando. Então quando você vê que ele testou, falhou topo, falhou fundo, falhou topo, falhou fundo, você vai querer fazer alguma coisa aqui no meio? Não tem o que você fazer no meio. Ou você vai comprar a falha de rompimento e vender falha de rompimento, ou você vai esperar ele fazer o que? Você vai esperar ele fazer um cluster, um acúmulo de pressão. Opa! Você vai esperar ele fazer um acúmulo de pressão para entrar num rompimento. Tá? Isso aqui é Bob Vollman. Tá? Se a gente pegar aqui até o do Bob Vollman aqui, ó, botar nos 5 minutos só para vocês verem. Tá?
Então a gente tem aqui um cluster certinho, ó, tá vendo? O cluster do Bob Woman e o rompimento. Não andou suficiente esse rompimento, ele andou 227 pontos. Mas é um trade do Bob Woman, teria saído no 0 a 0, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Aí aqui não tem nada. Então aqui ele está tentando, vamos botar aqui para o nosso de novo. Então ele tentou fazer aqui um setup da onda. Você vê que ó, ele tentou fazer um setup aqui. Aqui se ele deixa uma barra de reversão, ia estar bem interessante. Então aqui se ele deixa uma barra para jogar para cima, a gente tem espaço para o último topo. E tem uma VWAP lá que funciona de imã para a gente para puxar esse preço lá em cima. Opa! Mas ele não fez isso, né? Então ele veio direto para baixo. Então o que ele fez? Ele tentou fazer esse rompimento. Quando o preço ele tenta fazer um rompimento de uma congestão, a gente pode até ajustar ela para essas máximas aqui, ó. Tá? Então quando a gente tem isso aqui é um rompimento falso, então ele rompeu e devolveu para dentro, a tendência é que ele venha testar o fundo da outra congestão. Quando ele tenta romper e não volta, a tendência é que ele vai tentar em cima de novo. Então ele vai ficar fazendo isso até que ele acumule pressão, por exemplo, que ele venha, acumule pressão e rompa. Igual ele tentou fazer aqui, ó, acumulou pressão para romper, mas aí o preço devolveu. Então ele vai ficar fazendo isso até que ele acumule pressão e rompa para um dos lados. Olha, tentando romper para cima, então ele fez um pivô de pré-rompimento de alta. Ele está querendo jogar na VWAP, mas ele não está com força para ir até a VWAP. Tá? Já está ficando sobrecomprado, já não está interessante de comprar. Tá ok, pessoal? Hoje o vídeo bem mais curtinho aí, porque tem menos coisa para fazer. Então vamos dar uma olhadinha na nossa planilha aqui como ficou. Tá? Então a gente teve aí 22 operações, 18 com gain, 2 com stop, tá? E 2 no 0 a 0, a gente saiu no 0 a 0, 205 pontos por operação média, 4.515 pontos acumulados, tá, pessoal? Então vamos salvar nossa planilha, que segunda-feira tem mais. E segunda-feira a gente continua aí, tá? Então lembrando para vocês aí que na descrição do vídeo tem o canal do Telegram e tem um link aí de uma pesquisa sobre curso e mentoria que vieram pedir para mim no Telegram, tá? Então, o pessoal no Telegram está pedindo para montar, já tem alguns interessados, então eu preciso de pelo menos umas 20 pessoas interessadas para eu poder montar esse curso para vocês ou essa mentoria para vocês, tá? Para aprender a fazer essa leitura do gráfico de ponto. Então, quem tiver interesse, é só entrar lá no linkzinho ou entrar no Telegram que tem a planilha lá também, tá? Deixa lá o nome e telefone, que depois que juntar um número de pessoas suficiente, aí eu vou entrar em contato com vocês para a gente bolar alguma coisa para fazer. Tá ok, pessoal? Valeu a atenção de todos. Não esqueça de dar um curtir no vídeo aí e compartilhar com os amigos. Valeu e um abraço.